Nossa, minha garganta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre como que a gente fez o nosso processo de transferência da carta do Brasil para a carta japonesa. Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like no vídeo para marcar como gostei, para ajudar bastante a gente e a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Se inscreve no canal também e clica no botãozinho de... Clica no sininho também para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, compartilha com os amigos e vamos com a gente! Bom, gente, quando a gente chega no Japão, a gente fica muito ansioso com tudo, a gente tem que andar muito a pé, ou de bicicleta, enfim. E o desejo muito grande de comprar um carro, porque aqui é acessível. Porém, antes de comprar o carro, a gente tem que ter a carta, né? ter a carta. Não adianta nada, né? Então, a gente vai falar hoje pra vocês sobre como que foi todo esse processo. Primeiro, a gente pesquisou muitos valores, né, Vini? Foi. E a gente viu que a média de valores da nossa região era mais ou menos... A média de valores aqui na região de Saitama, né? Pro pessoal tá te ajudando, tá te auxiliando a fazer, é na faixa de uns 50 mil ienes. Uhum. Se você for fazer todo o processo por conta, você vai gastar bem menos, mas tem seus prós e seus contras. Dá pra fazer Dá. por conta, principalmente se você souber o Nihongo. Uhum. Ou se você, tiver alguém que possa ir junto com você. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Talvez você não consiga sair com a carta de lá no primeiro dia, porque algumas coisas é com o treino de mudar realmente, principalmente se você já tinha alguns hábitos, de mudar alguns hábitos que a gente vai falar mais no vídeo. E justamente por causa disso, eu acho que mesmo você fazendo a parte, você fazendo sozinho, uma coisa muito boa seria você estar indo atrás de um profissional para você ter pelo menos uma ou duas aulas, para você poder se acostumar com o carro, ou poder se acostumar com o percurso no lado esquerdo, né? Já que é diferente do Brasil isso também. Uhum. Então, eu acho que pelo menos umas duas aulas seria bem legal para você ir fazer sozinho, ou com alguém mesmo. O Bruno, por exemplo, eu acho que com uma aula ele pegou super bem, mas depende muito da pessoa, então... vai de pessoa para pessoa. Uhum. Então se dá para você... Normalmente o pessoal aqui, né, os instrutores... negociar tipo um pacote, sabe? Do que envolve o trabalho dele. Ah, são tantas aulas, mas levar você no dia, mas te instruir, enfim, sabe? Por isso que normalmente fica esse valor meio alto até, por assim dizer. Mas você também consegue contratar, por exemplo, aulas particulares. Só pra você... você paga, sei lá, coisa de 5 mil a aula, pra você ir lá ter uma aula de 50 minutos com ele e que também às vezes vale a pena e às vezes compensa, dependendo de como você for fazer. Como que a gente encontrou esses profissionais, então? Gente, eu acho que muito importante, muito interessante é você ter uma rede de contatos, perguntar realmente para as pessoas que às vezes estão aqui há mais tempo que você, como que elas fizeram, como que elas, quem elas conhecem, se elas têm alguém para indicar, numa conversa sincera, porque as pessoas que estão aqui, elas têm mais experiência, então podem ajudar muito. E a gente perguntou para muita gente. Foi. E muita gente indicou um profissional, porém, como o Bruno falou, aqueles preços estavam naquela faixa. E aí uma colega do trabalho nossa, uma amiga, indicou um outro profissional. Por ser casal, ele conseguiu fazer um bom desconto pra gente, sabe? E o valor que deixou pra gente foi quanto? Pra gente ele deixou o valor de 25 mil ienes, cada um de nós, né? E aí, como minha sogra também ia fazer junto, aí ele deu mais um descontinho pra ela, fez o dela por 15 mil. Então, no total, deu 65 mil. Eu só não vou falar o nome da pessoa, porque também a gente não quer prejudicar o trabalho dele. Ele foi muito gente boa com a gente, né? Mas, se você sabe quem que é, um abraço pra você. E muita gente aconselhou a ele pra gente, realmente a gente foi. No meu caso, eu consegui passar de primeira, né? Na primeira tentativa eu já consegui passar, a tia ela passou na segunda. Varia de pessoa pra pessoa, né? Nesse caso. Mas ele deu toda a assessoria pra gente, levou a gente lá no dia, deu 2 aulas pra gente, né? O primeiro contato que eu tive com ele já foi muito atencioso, já explicou muito bem como que era o processo. Deu pra perceber que ele pratica muito isso, então senti bastante confiança. Uma coisa que tenho que mencionar pra vocês, então, é o que
vocês precisam para fazer a transferência aqui no Japão, né? Isso. Acho que é o primeiro ponto, vocês saberem se dá ou não, o que vocês precisam pegar, enfim. Que documentos vocês precisam ter. Exato. Então, o primeiro documento de todos é... a certidão de óbito. A habilitação do Brasil, com certeza. Original. E uma coisa muito importante, um detalhe que pode mudar bastante você poder fazer a transferência ou não, que é você ter ficado no Brasil no mínimo 3 meses depois de você ter pego a sua habilitação. Isso é muito importante. Você não pode pegar a sua habilitação e, por exemplo, 1 mês depois você vir para o Japão para fazer a transferência. Não tem como, você não vai conseguir. Você vai ter que tirar a carta do zero aqui de novo. Então, se esse é o seu caso, você acabou de tirar a habilitação e ainda não deu os 3 meses... Segura as pontas para vir para cá. Agora, realmente, não... Coroninha, né, veio aí para segurar o pessoal, mas... Mas se isso um dia for o seu caso, é bom dar uma esperada pra valer você, a pena, né? Conseguir vir tranquilo. O segundo documento é o prontuário da habilitação, que a gente tira... Eu não sei se são todos os estados, pra ser bem sincera. Mas do estado de São Paulo você consegue tirar pela internet. O estado de São Paulo você só entra no site do Detran e já pega o documento, imprime em qualquer combine. É bem tranquilinho. Aí do prontuário, eu não sei se é do prontuário ou não, porque essa parte não foi a gente que fez, foi o instrutor que fez pra gente. Mas vocês também vão precisar da tradução da carta, a tradução da JAF, da tradução da JAF. É a tradução juramentada, se eu não me engano, é a tradução juramentada da carta pro japonês. Então essa parte é a única parte que a gente não tem muita ciência, porque foi ele que fez tudo. Se vocês forem fazer por conta, tem algumas empresas que prestam esse serviço, né, que fazem essa tradução juramentada, não pode ser qualquer pessoa. E aí você normalmente manda os documentos para essa empresa aqui no Japão e eles te devolvem pelo correio e demora em torno de 10 dias mais ou menos para fazerem essa tradução. Terceiro, não lembro mais da lista, mas... Tá, mano, em algum aí. Outro documento próximo é o passaporte e todos os passaportes que você teve. Isso é uma coisa importante, mesmo que você tenha, sei lá, vindo, sei lá, pra outro país quando era criança, traz todos os passaportes certinho pra eles verem, leva no dia, no caso, né, que eles mesmo tiram, como que fala? Xeroqueiro? Tiram xerox. Exatamente, das folhas. Por que é importante isso? Porque eles conseguem ver através disso se vocês ficaram no Brasil. No meu caso, foi assim que eles conseguiram ver que eu tinha 1 ano de experiência. E isso evitou que eu tivesse que usar uma plaquinha. Os motoristas novos, eles têm que usar essa plaquinha por 1 ano. E através do meu passaporte conseguiram ver que eu fiquei no Brasil por um período de 1 ano depois que eu tirei. No meu caso, eu também fiquei no Brasil 1 ano depois que eu tirei a carta. Porém... O passaporte do Bruno é recente. O meu passaporte era recente. Eu até tinha um passaporte antigo, só que eu tive que trocar por causa do nome. Isso. Se eu tivesse trazido ele, teria comprovado e aí eu não precisaria tá usando a plaquinha de brasileiro. Outro documento é o Juminho, que é um atestado de residência aqui do Japão, que você tira na prefeitura da sua casa, né? E é bem simples de tirar. Você paga uns 300 ienes, mais ou menos, pra tirar. Pelo menos aqui na nossa é 300 ienes. Não sei se é em todas, mas acho que é. E ele tem que ter uma validade de 3 meses. Isso, então você não pode ter um muito antigo. Tem que tirar um novo, qualquer coisa. O Juminho, um detalhezinho interessante. Se for a primeira vez que você vai tirar, você vai ter que preencher um papel, tá? Então, é fácil, não é muito difícil, mas se você não souber nada de Nihongo, vai ser um pouquinho complicado. Então, talvez pegue uma pessoa que você conhece para ir junto contigo, para poder tirar, mas não é nada muito difícil, dá para você conseguir fazer. Até com uma chamada de vídeo resolve. Se você conseguir ligar para alguém, a pessoa consegue te ajudar. E aí, gente, o próximo documento são fotos que, na verdade, não são fotos 3x4. Eu esqueci o tamanho da foto. A foto é de 3x2,5. Isso. E o tamanho da foto é um pouquinho menor do que a 3x4. Mas você tira em qualquer maquininha dessas de frente de mercado e até mesmo lá no Menkyo Center.
Lá é mais caro. Dessas maquininhas de mercado, né, que tem na frente dos mercados, tem a opção lá para carteira de habilitação. Então você seleciona essa opção, se enquadra tudo bonitinho, você consegue tirar. Aí você leva tudo lá no Menkyo Center, né, no dia, que se eles tiverem que fazer algum ajuste no tamanho, eles mesmos cortam lá, então não precisa se preocupar. O valor que a gente pagou para tirar essas fotos foi... 800 ienes. Isso. 800 Bruno, 800 eu. E aí, gente, o outro documento próximo, na verdade era pra estar lá no comecinho, era o Zairocado. Zairocado. Que é nada mais, nada menos do que o seu cartão, seu RG daqui do Japão. É o cartãozinho o antigo Gaijin Toroku que você pega já na hora que você chega na imigração, que é o que você tem que andar todo dia no seu bolso. Então, esse daí você tem que levar junto também. Isso. Gente, de documentos são esses. É uma lista pequena, mas é importante você se preparar, né? Por exemplo, tudo. Vocês viram que demora um tempinho pra fazer a tradução e essas coisinhas assim. O próximo passo, depois de você reunir esses documentos, no nosso caso, foi ter as aulas. A prova prática, vocês conseguem fazer a prova teórica e depois a prova prática, tudo no mesmo dia. Se for em outros estados, eu sei que você tem que ir um dia para agendar, outro dia para fazer a prova teórica, outro dia para fazer a prova prática e outro dia para pegar a carta. Então tem essas diferenças que talvez seja bom vocês se programarem para isso também, tá? Aí no caso, o nosso instrutor, ele fez todo esse agendamento pra gente já poder ir na segunda-feira fazer. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que muda na direção aqui do Brasil pro Japão. Só pra vocês terem algumas ideias de como que é essas aulas. Você já sabe dirigir, você já tirou a carta no Brasil, mas então por que você precisa fazer a aula aqui? Vi, fala pra gente quais você acha que foram os pontos principais pra você nessas aulas. O principal ponto pra mim foi eu poder me acostumar com o lado. Poder acostumar a virar o volante, o carro, né, nas curvas pelo lado contrário que é daqui do Japão, que é daí do Brasil, né, que no Brasil você dirige pela direita, que você dirige pela esquerda. Então você acostumar a ver os retrovisores, é tudo bem diferente. É algo que eu particularmente gostei bastante de ter ido fazer a aula antes, porque eu cheguei no dia com menos dificuldade do que se eu tivesse ido direto. Mas eu acho que se você tá pensando que é só isso, você se engana, porque tem uns macetes, alguns segredinhos aqui de como é a direção e como eles avaliam a sua direção aqui. Pra mim, alguns pontos muito, assim, tipo, que eu tive um pouco mais de dificuldade foi na questão de que, primeiro de tudo, eu nunca tinha dirigido um carro automático. A maioria dos carros aqui no Japão é automático. Então a gente foi para tirar a nossa carta em carros automáticos. Ou seja, a gente aqui no Japão, no nosso caso, não podemos dirigir carro manual. Segundo ponto, aqui tem uma maneira específica de você virar o volante. No Brasil, gente, eu juro pra vocês que eu me lembro disso até hoje. Eu lá na minha aula com o meu professor Evandro, lá no Brasil, e ele falando pra mim que eu não podia virar o volante desse jeito, eu tava virando a esquina da minha casa. E ele falou assim, não pode fazer isso, você tá cruzando a mão, não faz, que é errado. E aqui é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa rolar o volante dessa maneira aqui. E aí, quando você estiver passando, você vai ter que pegar aqui, soltar e fazendo isso aqui, gente. Fazendo um movimento de cruzar os braços. Você soltou daqui e vai cruzar os braços. E a mesma coisa do outro lado. E no Brasil eu não podia fazer isso. Então eu me acostumei muito a não fazer. Aí aqui você tem que fazer o contrário, diferente. Isso. É difícil. Uma coisa que me ajudou foi, até antes de ter aula, ter praticado isso em casa. Que foi uma dificuldade do Bruno e da minha mãe, mas quando eu cheguei lá, eu consegui já pegar o jeito, já nas primeiras voltas lá. Que foi pegar um prato e ficar treinando em casa. Eu pegava o prato assim, rodava o prato. A hora que chegava pra passar dos 90 graus, né, eu já cruzava a mão e fingia que aquilo era um volante e ficava praticando um tempinho em casa. Ajudou bastante, ela foi bem. Ajudou. Outro ponto aqui da direção é que você se confunde na seta, gente. Pode ser uma coisa bem boba. É mesmo. Eu me confundo até hoje. Já faz, mó tempo que eu tô com a carta. E assim, você pode ligar o para-brisa, né, o retrovisor, como que chama? Limpador de para-brisa, essa coisa. Limpador de para-brisa. Errado, tranquilo. É só você problema. ligar aquilo, ficar calmo, dar a seta do outro lado, né? Porque a seta aqui mudou o lado, era o contrário do Brasil. E depois você desliga o limpador.
Mas o que você não pode fazer, no caso, é ligar a seta em uma hora errada. Isso. Outra coisa aqui da direção também... é que você tem que fazer bastante cacunim. O que são os cacunins? É você olhar pros retrovisores, principalmente porque aqui no Japão tem muita bicicleta. Então você tem que estar sempre bem atento a isso, mas quando você vai fazer os cacunins, você tem que olhar no espelho central, primeiro de tudo, né? Espelho central, aí o espelho do lado que você vai virar e olhar no ombro. Então você tem que fazer literalmente esse movimento. E tem que ser bem nítido, porque os policiais daqui do Japão, né, os que vão estar analisando você, eles são bem rigorosos com isso. Então se você só fizer assim com o olho, não vai dar certo. Tem que ser bem nítido mesmo, bem extravagante, para eles verem que você tá olhando mesmo. Nesse cacunim também, gente, tem um segredo, que é uma regra deles, que 30 metros antes de você fazer a conversão, antes de você virar à esquerda, virar à direita, você tem que se aproximar da linha, ou você vai virar à direita, da linha do meio da faixa, né? Ou se você vai virar à esquerda da guia. Dessa maneira aqui, eu não sei se vocês vão conseguir observar. Aqui não liguem pro meu desenho artístico, mas essa é uma ruazinha. Você está subindo a ruazinha e a 30 metros antes de você virar, você se aproxima, faz o cacunim, dá seta, faz o cacunim, se aproxima da linha central e vira. Os cruzamentos daqui do Japão tem um triângulo. E aí você sabe que exatamente você tem que passar dentro do triângulo. Antes, né? Você não pode passar em cima dele. Pra dentro eu falo antes dele. E então é uma regrinha também que você aprende a fazer isso melhor quando você tá tendo a aula. Então a aula é muito importante aqui, cara. Mesmo se vocês já souberem dirigir, vocês já sejam joso no volante, mas é bom vocês fazerem uma aula por causa desses detalhezinhos pequenos. Ao menos uma aula pra você sentir a direção. Aí você vai ter noção. Preciso de mais? Ah, não, tô bem. E aí você vai estar sentindo bem melhor. Depois da gente ter feito essas aulas, a gente escolheu fazer as 2 aulas pra mim me sentir mais confiante. O Bruno, ele sentiu que não precisaria da segunda. Daí, se acontecesse alguma coisa, ficaria de haver essa aula, né? Mas ele foi comigo porque eu quis fazer a segunda. E aí, no fim das contas, eu acabei fazendo. Isso. Aí, no dia da transferência mesmo, no dia que a gente foi até o Menkyo Center, a primeira coisa que a gente faz é chegar lá e ficar numa fila, né? A gente ficou numa fila de atendimento. A gente chegou uns 40 minutos antes de iniciar o atendimento. Foi. E nesse atendimento que eles fazem, eles pegam todos esses documentos que você levou, analisam tudo pra ver se tá tudo certo e te fazem uma entrevista. Essa entrevista basicamente serve pra perguntar como que foi o processo de você tirar a carta no Brasil. E todos os detalhes, tá bom, gente? Então, assim, o instrutor falava assim, se você não souber muito bem, não lembrar, inventa qualquer coisa. Mas fala mais ou menos o que você lembra, fala mais ou menos sabe? o que você recorda, assim. Ah, eu tive aula na rua, eu tive aula dentro de um percurso. Vai falando alguns detalhes. É importante... No caso, se você for com o Tsuyako, né, com o intérprete, ele vai te falando o que a pessoa vai falando, né? Mas normalmente eles perguntam como que foi, se você teve aula na rua, se você teve aula em circuito, quantas aulas você teve, como que foi a prova teórica, todos esses tipos de coisa, né? Que tipo de carro que você podia dirigir. Quanto tempo você demorou pra fazer tudo isso lá no Brasil? Porque eles desconfiam se você falar que, tirei em uma semana. Sabe? As coisas assim. Então aí tem tudo isso que eles perguntam, mas a coisinha é super simples, sabe? Ela vai checar a pessoa vai checar os documentos, vai fazer essa entrevista e já te libera para prova prática, para prova teórica. Da prova teórica é uma prova bem simples, ela tem diversos idiomas e ela é muito simples mesmo, sabe? São perguntas bem fáceis do tipo quando o sinal tá verde, você faz o quê? Mas tem algumas pegadinhas que você tem que ficar prestando atenção. A gente tem que prestar atenção na tradução deles. Isso, exatamente. Pegadinhas, né, que eu falo. Porque eles formulam as frases de formas diferentes aqui no Japão. E quando traduz, fica meio confuso no português. Então você tem que atentar bastante nisso, ler bem. Algumas perguntas que eles fazem do modo japonês de perguntar, né? Às vezes eles perguntam assim... quando o sinal está vermelho,
você não pode passar no sinal, né? Tipo, um exemplo assim, sabe? Então você tem que responder sim, você não pode passar no sinal. Não poderia responder não, porque daí tipo, eles entenderiam que errado o que não poderia, entendeu? É confuso, mas tipo, lê devagarzinho que você consegue. São um total de 10 minutos pra responder 10 questões. Pode parecer pouco, mas... São bem simples mesmo. Mas as questões são muito visuais. É uma foto bem grande e um subtítulo pequeno, assim, pra ler. Então dá tempo tranquilo de responder. Aí depois disso, depois que você faz a prova teórica, você vai esperar um tempinho, né? Pra ver se você passou. Na hora. Isso. Depois disso já vem o resultado. Então você passando, você vai fazer o exame de vista para ver se o seu zóio tá bom. Que também é bem simplesinho, né? É diferente do exame do Brasil. Aqui você vai colocar o zóio numa máquina e aí você vai falar onde tá a abertura, né? Normalmente é uma bolinha e que tem uma abertura em alguns pontos. E aí você vai falar se tá para cima, se tá para baixo, pro lado. Se você não souber falar japonês, aponta para cima, para baixo, pro lado, pro outro, que ele consegue te ajudar, né? Vai também do rapaz, mas normalmente... E também falar algumas cores que aparecem ali pra você. São cores simples, vermelho, amarelo, verde, azul, laranja, cor básica, sabe? Cores básicas. E um ponto interessante é que eles perguntam pra você se você está usando lente de contatos. É melhor você não mentir, caso você esteja. Então, porque se você falar que você não está usando e depois a hora que for fazer o exame prático, o policial vê que você está usando, aí você acaba perdendo, você tem que fazer tudo de novo. E não ache que é brincadeira, porque eles realmente perguntam, se eles desconfiam que você tá de lente, eles pedem para olhar o seu olho, para ver se você tá realmente ou não. Então é melhor você ser sincero nessa parte. Eles não ligam se você tiver de óculos. No caso aqui de Saitama, tudo é nossa experiência, né? Eles não ligam se você tiver de óculos e quiser tentar fazer o exame sem. Se você conseguir passar sem, pra eles tá tudo bem. Isso. Mas no meu caso, eu tava de óculos no dia e eu falei, vou tentar fazer o exame sem, né? De vista sem. Não rolou. Então eu acabei, na minha carteira tá lá escrito que eu preciso de uso de lentes corretivas. Pode ser tanto óculos quanto a lente de contato, mas eu preciso usar pra dirigir. Mas eu também não dirigiria sem. Então... também não conseguiria, então tipo, tá certo, tá ok, tudo né? certo. Depois que você faz todo esse exame de vista, não é muito demorado, na verdade. Coisa rápida. Você vai pra uma outra sala, onde você vai ficar esperando pra fazer a prova prática real e oficial. Gente, isso já passou metade do dia, tá bom? Porque é um pouquinho de fila esperando e tudo mais. Mas querendo ou não, num dia só, se você acabar passando, você consegue a carta. Região de Saitama, lembrando novamente. Outras regiões normalmente são vários dias. Um detalhezinho, só pra deixar meio claro aqui, eu não tenho certeza se você vai precisar agendar o primeiro dia. A tia acha que não, eu não lembro direito, mas eu acho que sim. Então, de qualquer forma, talvez seja legal você estar ligando no Menkyo Center para dar uma confirmada. Depois de você chegar lá, você vai pegar um ticket, uma senha, né? Uma senha pra você e vão te chamar você pela senha. Isso. Então, pelo menos escutar o seu número seria interessante, você tá entendendo, ou tá com o seu intérprete, né? Antes de você fazer isso, né, você vai ter que ir lá, entregar os papéis pro policial, para ele poder fazer a conferência novamente. Aí você vai anotar o seu nome lá, tá? Então depois que você faz o exame de vista, você vai pegar os seus documentos, vai no guichê principal lá na frente do Menkyo Center, ou onde for, dependendo da sua cidade, e vai pagar o selo. O selo para transferência de carta sai 2.550 ienes. Então você vai pagar esse selo, vai colar lá no lugarzinho bonitinho e vai voltar para a parte de prova prática. Aí, depois que você tá lá na prova prática, você vai entregar os papéis pro guarda, pro policial, né? Ele vai fazer todas as conferências e você vai anotar o seu nome lá bonitinho e vai receber uma fichinha com o número. Então daí você vai esperar a pessoa te chamar pelo seu número, ele vai te chamar um número e vai te mandar pro carro para você fazer a prova prática. Lembrando, gente, eu esqueci de mencionar, mas o nosso instrutor, ele tinha fornecido já antecipadamente, no sábado já pra gente, o trajeto, que era pra gente gravar. São alguns números do que a gente tem que fazer.
E de manhã, a hora que a gente chegou, passou pela primeira entrevista lá, né, a gente teve um tempinho até fazer a prova teórica. Então, nesse meio tempo, que foi mais ou menos na hora, umas 11 horas mais ou menos, teve 1 hora mais ou menos de intervalo, a gente conseguiu dar uma volta para conhecer o percurso realmente e ver o que a gente precisaria fazer. Então, é uma coisa interessante. Se você tiver a oportunidade de andar pelo percurso, eu acho que é muito válido pra ficar mais tranquilo pra você o caminho, né? Pra você já saber mais ou menos, né? Aí, bora lá pro percurso, então. Quando você desce lá com o policial, você vai normalmente em 2 pessoas. Então, ele vai explicar pra quem que vai ser primeiro, né? A pessoa vai entrar dentro do carro. Se você tiver com o seu instrutor, tiver tido aula com o instrutor, provavelmente ele vai te ensinar tudo que você tem que fazer nessa hora. Se não, se você não teve, você vai fazer os cacuninhos em volta do carro, né? Ver se tem algum probleminha no carro. Basicamente, ver se tem alguma coisa embaixo do carro. Dá uma olhadinha assim. Dá uma olhada no carro. Miguezinho. Ver se vazou alguma coisa, tipo um óleo debaixo do carro. Você vê, aí você avisa o guarda lá, mas normalmente não tem nada. Aí você vai entrar dentro do carro. Antes de você entrar dentro do carro, você vai parar do lado da porta. Vai olhar, ver se vem vindo carro, ou se vem vindo uma bicicleta, alguma coisa, né? Esses detalhezinhos eles observam bastante, então é bem importante você estar prestando atenção nisso. Abre a porta do carro, olha de novo, aí você abre de tudo e entra. Quando você entrar, você também vê. Dá uma olhadinha de novo. Quando você entrar lá dentro, você vai entregar os seus papéis pro policial, né? Ohayou gozaimasu, yoroshiku onegai shimasu. E aí você vai falar pra ele que você vai começar a preparar o carro, né? Ajeitar o banco, uma coisa e outra. Então aí você vai falar... Junbi o shimasu. Junbi o shimasu, né? Que é... Vou fazer a preparação. Então, aí você pode começar, né? Você vai ajeitar o banco, vai ajeitar os retrovisores, ajeitar o cinto, né? Aí tem um detalhezinho que tem controvérsias. Tem gente que fala pra você não falar pros passageiros colocar cinto, tem gente que fala pra você falar. Eu, particularmente, não falei, mas com a minha sogra, ela também não falou e o policial encrespou. Então, por via das dúvidas, cara, fala pros caras pôr cinto. No máximo que eles vão falar é tipo, por que você tá falando? E aí você finge que você não entendeu. Assim, eu acho que assim, te repetir, fazer você não passar, eles não vão caso você fale, sabe? Eles podem ficar meio assim, mas não vão não vai te dar problema. Exatamente. Agora, deixar com que eles andem sem cinto, pode talvez ser que seja possa ser uma... prejudicial. Então, aí qualquer coisa você fala pra eles, né? Você dá uma olhadinha, né? Se tiver alguém sem cinto, você olha e fala shitoberuto, shite kudasai. Coloca o cinto, por favor. Beleza? Depois disso, né? Fez toda a preparação do carro, né? Liga o carro. Lembrando que tem que estar, né? Com as marchas tudo bonitinha também. Liga o carro. Agora é só realizar todo o percurso com os cacuninhos e todos esses detalhezinhos. Ligou o carro, você vai olhar novamente pro policial e vai falar Junbi warimashita, que é o acabei a preparação. Aí ele vai falar, ok, pode começar o percurso. E aí você realmente vai começar o percurso. Se você não souber falar tanto japonês assim, esse pouquinho seria interessante que você gravasse. Ou essas palavras básicas, sabe? Wari, sabe? Tipo... não precisa ser Junbi warimashita, sabe? Tipo, Junbi wari. Tipo, Junbi acabou okay. o Junbi. Junbi ok. Ok, eles entendem bem, tipo... Normalmente eles são bem compreensíveis com quem não sabe falar japonês. Aí, gente, é só você realizar o percurso da mesma forma como você já treinou antes, ou se caso você não tenha treinado, pelo menos você tenha percorrido o percurso. Tem algumas partes no percurso que eu vou citar aqui pra vocês se atentarem, que é na hora que você estiver passando por um ambiente de pouca visibilidade. Que é umas moitinhas. Nesse trajetinho, nesse pequeno trajeto, você tem que diminuir bem a velocidade. Mas não pode parar. Não pode parar, certo? É uns 5 km por hora. E você vai andar bem devagarzinho. Olhar pra um lado. Se estiver vindo o carro da sua direita, você continua. Isso, você não para. Se estiver vindo o carro da sua esquerda, aí você para. Você para. Outro ponto que é importante são o S e o Z que você tem que fazer. O S é basicamente realmente um S. É uma curva em S mesmo, né? Bem redondinha. E o Z, ele é... É um S quadrado, né? Que você faz. Bem quadradão, assim.
Mas assim, não tem muito segredo do que você fazer nesses percurso, trechos, né? É só você entrar, virar e entrar. Você só não pode ficar passando em cima da guia. Você não pode. Você não pode passar de jeito nenhum, não é ficar passando não pode. Se você sobe em cima da guia uma vez, você pode dar ré e descer. Arruma certinho. Isso. E continua, você não perde ponto. Só que se você subir e descer da guia, vai lá, amigo. Segunda vez, você perde ponto. Terceira vez, que você subir e voltar, tá, gente? Se você avançar, você já perdeu mesmo. Mas a primeira vez que você só subir e você reverter isso, voltar pra trás, arrumar o carro, isso, você não perde. Segunda, perde ponto. Terceira, acabou. Reprovado. Acabou, tá bom? Então dá uma tentada nisso, tá? Pra quem for tentar fazer sem um instrutor, eu sei japonês, eu sei, já dirijo há muito tempo, pode ser que você consiga, mas talvez não de primeira. Talvez seja até interessante você continuar tentando, porque se você for avaliar bem, é 2.500 que você paga ali pra fazer a prova, e numa aula você pagaria 5.000, então vai na opinião de vocês. Aí vai do que vocês acham. Vai do que vocês acham, mas além do que tem o seu dia também de trabalho, que às vezes você tem que perder. Aí, um detalhezinho que a gente não comentou antes, né? Os valores pra você tá fazendo por conta. Eu acredito que você vai gastar, se você fizer tudo num dia só, em torno de uns 10.000 ienes, tá? Entre a prova teórica, a prova prática e tal, o selo, você vai gastar mais ou menos na faixa de uns 10.000 ienes. Sem aula, né? Isso, sem aula, contando que você passe, tá? Isso já com o valor da carta. A carta você vai pagar em torno de 2.400? 2.500 também. 2.500 mais ou menos também, pra você já sair com a sua carta na mão, tá? Novamente, região de Saitama. E aí, é esse valor mais ou menos. Se for com outras pessoas, aí tem os valores pelos serviços delas também. Se você passar, se tudo der certo, ele vai te devolver apenas o seu número. Os papéis ele vai ficar com ele, pra ele entregar lá, pra fazerem já sua carta. Você vai ter que esperar ser chamado, eles vão te passar mais uma aulinha, tipo, cuidado, agora vocês estão habilitados, mas não é bem assim, Tem que continuar fazendo direito. Você vai esperar, você vai ser chamada pra tirar foto, vai pegar a carta e pronto, gente. No dia mesmo você pode sair dirigindo. Com cuidado, por favor, mas você pode. E é isso, gente. A gente tem mais alguma coisa pra falar da nossa experiência? Eu acredito que não. O Bruno, gente, conseguiu passar na primeira prova dele, tá bom? Eu consegui passar de segunda. Vou falar aqui pra vocês que um detalhe muito importante pra mim, na minha opinião, que faz muita diferença em qualquer prova, em qualquer teste, é o emocional, é o nervosismo, afeta muito. Uma coisa que eu vou deixar de dica aqui, que eu sempre falo pra minha mãe não pense no trajeto inteiro, apenas pense na próxima curva. Eu preciso fazer, eu preciso virar à direita agora, vou fazer isso bem. Agora eu preciso fazer o S, vou fazer isso bem. E vai com calma. Foi assim que eu fiz a segunda vez, foi assim que eu consegui passar. A primeira vez eu tava muito mais nervosa. Então, essa dica que eu quero deixar pra vocês. Claro, gente, qualquer coisa que vocês tiverem mais de dúvida, podem falar com a gente, que a gente puder, a gente vai ajudar, tá bom? Vão lá no nosso Insta, acompanhem a gente, e daí vocês podem perguntar lá pro lá também, tá bom? Esse vídeo já ficou longo, então super beijo. Espero que a gente possa ter ajudado vocês. Tô falando rapidão, porque eu tô vendo lá que deu meia hora. E é isso. Beijo, abraço, sucesso, gente. Falou! Até o próximo.